Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma passagem em Eclesiástico 18, versículo 7, que diz assim: que o homem, e para que serve, que mal ou que bem ele pode fazer? Uma pergunta fácil. Que é o homem, para que ele serve? Que mal ou que bem ele pode fazer? Está perguntando sobre a vocação do homem, não? Do ser humano, não é? Para que ele serve? Vocês nasceram com alguma vocação, não? O que vocês acham? Você nasceu com vocação para quê? Vocação para ser médico, dentista, limpar, fazer faxina. O que você nasceu? Por que vocação? Ser administrador, ganhar muito dinheiro, ser um empresário de sucesso, um cientista maravilhoso. Qual é a tua vocação? Por que você nasceu? Será que é para isso ou não? Nossa, a gente dedica a vida toda a uma carreira. Tem gente que abandona o lar para construir uma carreira de sucesso. Não é assim? Ou não? É para isso que nós nascemos? Aqui na continuação, no versículo 8, ele é meio dura e ao mesmo tempo é razão de uma grande esperança. Diz assim: a duração da vida humana é quando muito de 100 anos. No dia da eternidade, esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. Olha, a vida humana, quando muito, é 100 anos. Pouquíssimos vivem 100 anos. Mas no dia da eternidade, isso vai ser contado dentro da história do universo, da história do reino de Deus. Isso será considerado como um grão de areia ou como uma gota de água do mar. Então a pergunta que eu faço: nós nascemos para fazer uma carreira brilhante nesse tempinho que representa uma gota d'água ou então um grão de areia? Foi para isso que nós nascemos? Vocês imaginam que sim? Construa uma carreira de médico maravilhoso, um cientista, e passados 100 anos tudo se encerra. Então qual é o sentido disso tudo? Que homem, para que ele serve? Será que esta é a nossa verdadeira vocação? Ou isso são instrumentos para realizarmos a nossa verdadeira vocação? Qual é a verdadeira vocação do ser humano? A santidade. Nós nascemos para nos tornarmos santos. Se você fazendo faxina, se você arrancando dente, obturando dentes, sendo psicólogo ou sendo motorista, sendo padre, se você santificar-se, essa tua profissão, essa tua atividade serviu como instrumento. Se você não se santificar, azar seu. Para que serviu a vida? Nenhum de nós pediu para nascer, pediu? Não foi decisão nossa o nosso nascimento pessoal. Foi uma decisão única e exclusiva de Deus, que pensou em cada um desde a eternidade. Nós fomos criados por vontade exclusiva de Deus. Mas nós só continuaremos vivos no reino de Deus se assim o desejarmos. Se nós não quisermos, nós não estaremos no reino de Deus. O reino de Deus não depende só de nós, mas depende da nossa adesão. Eu estarei com Deus, eu estarei no seu reino, por merecimento de Jesus. Jesus, hoje nós vimos falar de Jesus. Jesus passeou conosco o dia todo e ele nos mereceu, ele abriu as portas do seu reino. Mas nós só estaremos lá se nós verdadeiramente aderirmos ao Senhor.
E o Senhor Jesus não é um personagem histórico. O Senhor Jesus não é alguém que passou, alguém que está escrito na Bíblia, alguém que a gente proclama. Não. O Senhor Jesus é uma presença permanente no nosso meio. Jesus é alguém, é uma pessoa, é a pessoa divina com quem nós podemos nos relacionar diariamente. E o sucesso da nossa vida está neste relacionamento com Jesus. A gente começa a se relacionar com Jesus e a nossa vida, ela muda completamente de direção. Ela muda completamente de destino. E como disse a música que nós acabamos de cantar, é quando nós encontramos a verdadeira felicidade, mesmo em um mundo tumultuado, mesmo em um mundo cheio de violências e de pecado, nós encontramos a paz. Porque o Jesus, quando se aproxima dos apóstolos, diz: a paz esteja convosco. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus, ao se aproximar dos apóstolos, sempre dizia: a paz esteja convosco. E eu vou lá dou de um jeito que o mundo não a conhece. É a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Então, mesmo no tumulto do mundo, mesmo no maior sofrimento, nós podemos conservar a paz se estivermos unidos com Jesus. E ele diz em João 15, de 1 a 5: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que ênfase o Senhor Jesus diz: nós não podemos frutificar se não estivermos unidos a Ele, se não permanecermos nele. E Ele nos dá a figura de uma parreira, de uma videira. É a planta cujo fruto é a uva. Se vocês já viram uma videira, ela tem uma cepa e os ramos se espalham. E Jesus então diz que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E nós só iremos frutificar se permanecermos unidos à videira. Se nós nos afastarmos da videira por qualquer motivo, nós deixamos de dar o fruto que permanece, o fruto verdadeiro. E Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Então a vocação de cada um de nós é verdadeiramente frutificar, é crescer, é honrar a criação. Nós fomos criados por Deus e somos essa maravilha. Porque se você olhar para você mesmo, você vai ver que você é uma maravilha. Você é uma individualidade. Você tem um corpo que funciona numa perfeição maravilhosa. Por um tempo limitado. Nós não somos eternos aqui, porque o plano de Deus não é este. O plano de Deus é que nós caminhemos para o seu reino. O seu reino que já está no nosso meio. O seu reino que já está aqui. Então nós precisamos honrar o Senhor com a nossa vida, permanecendo unidos a Jesus. Jesus também fez uma comparação falando da figueira. Lembra da figueira? Que ele disse que ao ver uma figueira infrutífera, então disseram: então corte essa figueira, jogue fora, porque ela não produz fruto. Se uma figueira não produz fruto, figos, para que ela serve? Daí disse o agricultor: deixa ela aí por mais um ano, corta ela, dá uma podada, e vamos ver se daqui um ano ela realmente não venha dar fruto, então sim, ela será cortada.
Então, se nós ouvirmos essa orientação de Jesus, que está dando para nossas vidas hoje, veja, a nossa vida tem sentido, a nossa vida não é à toa, a nossa vida não é só para o prazer que passa, a nossa vida é muito mais do que isso. Nós fomos criados por amor, para vivermos no amor e para frutificarmos no amor. E São Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo colheremos se não relaxarmos. Veja que promessa bonita. Muitas vezes o fruto do nosso bem não é imediato. Muitas vezes parece que ainda não deu certo. Como é, por exemplo, a educação de um filho que passa por algumas fases rebeldes, parece que não vai dar certo, parece que se desviou o caminho, parece que não nos ouve, e de repente se torna um homem ou uma mulher de bem, alguém muito especial. Mas nós não havíamos percebido esse resultado no meio da juventude. Por quê? Porque ainda era um momento de formação. Mas na medida em que nós formamos, na medida em que nós insistimos, aquela pessoa por quem éramos responsáveis se tornou uma pessoa de bem. E assim o Senhor fala: então não se canse. Olha, é uma promessa que Deus nos dá. E qual é a colheita que nós teremos? Qual é a colheita? Diz São Paulo lá, quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Do Espírito colherá a vida eterna. Gente, está vendo porque não vale a pena a gente colocar todas as nossas fichas por aquele tempo de vida que representa um grãozinho de areia ou uma gotinha de água? Vamos colocar as nossas fichas na eternidade, que já começa aqui. Não significa assim, você sofre, daí um dia você vai ser feliz lá no céu. Não é isso. Porque a partir do momento em que nós começamos a seguir as palavras de Jesus, que nós começamos a colocar em prática aquilo que Jesus nos pede, a nossa vida começa a ter significado, ter sentido e ser boa já aqui. Nós podemos já experimentar, de maneira ainda parcial, mas nós podemos experimentar o convívio com o Senhor Jesus, que está presente em nossas vidas. Então, o que nós podemos dizer para vocês? Nós falamos de Jesus, mas o mais importante é experimentar Jesus na vida. E de que forma nós experimentamos Jesus? Primeiro, conversando com Ele, se relacionando com Ele. É que nem um namoro. Se você não encontra o namorado ou a namorada, se você não conversa, o relacionamento cresce, se desenvolve. Você conhece a pessoa e a pessoa te conhece? Não. Então nós precisamos nos relacionar para conhecer o nosso ente amado. Da mesma forma com Jesus. Jesus presente em nosso meio através do seu Espírito em nosso coração. Olha que verdade extraordinária. O Espírito de Deus está em nós e nós podemos conversar com o Espírito de Deus sobre as nossas coisas, sobre a nossa vida. É um diálogo que o Senhor tem com cada um de nós. Muitas vezes você pode dizer, porque a minha vida espiritual é de uma certa forma, você pode contar acontecimentos e a outra pessoa dizer, puxa, para mim não significa muito, mas para você significa muito porque fala da tua vida. Então, gente, um namoro para ir adiante precisa haver encontro. O relacionamento com Jesus para ir à frente precisa ter encontro. E como é que a gente faz? Olha, eu pessoalmente prezo muito esse relacionamento que tenho com Jesus. Eu não saio de casa de manhã sem bater um papo com Jesus fechado lá no meu quarto, mesmo que eu esteja atrasado. Então é o momento onde eu sento, invoco a presença do Senhor, e o Senhor está ali presente. Leio um salmo, leio uma passagem da Bíblia, e Ele fala comigo. O Senhor fala comigo.
Ele fala desta forma, Ele fala através de sua palavra, me dando consolo, me dando orientação, me fortalecendo. Nossa, quantos dias levanto meio abalado, meio preocupado, a partir dali dos meus 5, 10 minutos de oração, a minha vida passa a ter um outro vigor, porque o Senhor nos dá esse vigor. Na medida em que nos aproximamos da Eucaristia e vamos comungando, o Senhor vai se tornando íntimo de cada um de nós. E é importante a gente começar a aprender a ouvir as moções de Deus em nossas vidas. Ele começa a falar com cada um de nós, não para dar recado para o irmão. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é falta de discernimento. Mas Ele fala sobre as nossas coisas. Ele te dá um bom sentimento, Ele te dá uma boa orientação, Ele te dá a sabedoria, Ele te dá a força para seguir adiante. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o cristão não é uma pessoa frágil. O cristão não é alguém que não foi experimentado na vida. O cristão passa por muitas dificuldades, mas todas elas ele supera. Por quê? Porque o Senhor está junto. Alguém dizia hoje, no nosso grupo, que a oração do terço a fortaleceu em alguns momentos. Eu digo para vocês, o momento mais difícil da minha vida, eu passei à base de missa e terço, e foi um sucesso. Foi um sucesso. Não me deixei levar pelo rancor, não me deixei levar por aquilo que iria descambar a minha vida, mas o Senhor reconstruiu a minha vida de uma maneira muito melhor, muito melhor. Não por meu merecimento, mas porque ao nos aproximarmos de Deus, Ele passa a estar conosco. Não serão os meus méritos, mas é o mérito de Jesus, é o mérito de Deus que quer estar sempre conosco. Muitas vezes as pessoas falam, Deus bondoso. De onde é que se vê isso, Deus bondoso? Você não vê do jeito que está o mundo? E as pessoas reclamam. Olha, daí pergunte para essa mesma pessoa, e você tem feito aquilo que Deus te pede? O quê? Deus me pede? Mas o que Deus me pede? Você tem feito em sua vida aquilo que Deus quer? Você tem optado pelo Senhor? Você tem levado adiante aquilo que Ele lhe propôs? Nós vimos que fomos criados com a dignidade de filhos de Deus, a imagem semelhante de Deus, com toda a liberdade. Nunca se ouviu dizer que Deus tenha retirado a liberdade de alguém, tenha restringido, tenha diminuído a liberdade de alguém. Muito pelo contrário. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E na medida em que a nossa consciência vai se expandindo, ela vai se tornando cada vez maior, e nós cada vez mais vamos nos tornando livres. Vamos nos tornando livres do pecado, vamos nos tornando livres da escravidão da carne, e vamos nos libertando para a vida que o Senhor destinou a cada um de nós. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho não foi criado, não veio ao mundo para viver com os porcos ou para viver como os porcos, mas o filho foi criado para viver na casa do Pai com todas as honrarias. Então eu digo para cada um de vocês aqui hoje, você não foi criado para viver uma vida medíocre, você não foi criado para viver uma vida do jeito que o mundo diz que deve ser vivida, sem liberdade, sem a profundidade, sem o amor. Mas o Senhor Jesus disse e nos deu um mandamento. E qual foi esse mandamento? Amai-vos uns aos outros, da mesma maneira como eu vos amei. E Ele disse que a medida do amor dele, qual seria? Seria a vida que Ele daria para cada um de nós. Então, o dia em que nós chegarmos lá, na porta do céu, e nós formos admitidos ou não,
nós seremos, não por aquilo que tenhamos conseguido ganhar na vida, pelos nossos louros, pelas nossas, por ter sido um atleta fabuloso, por ter sido um advogado maravilhoso, por ter sido uma pessoa que tenha feito um trabalho do lar maravilhoso, uma mãe, uma faxineira, alguém que tenha feito algo maravilhoso nesse sentido, mas a forma como você fez, a maneira como você fez a sua faxina, a maneira como você advogou, como você foi balconista, como você foi um motorista, para que você utilizou esses dons que Deus lhe deu? A pergunta é: meu filho, você aprendeu a amar? Você aprendeu a amar? Se você tem a capacidade de amar, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque no reino dos céus não participarão aqueles que não souberem amar, porque o reino de Deus exige isto, que cada um de nós saiba verdadeiramente amar. Amar no sentido que Jesus nos indicou, que é exatamente o fruto do Espírito Santo. E amar significa estarmos em comunidade. E por isso que é tão importante vivermos em comunidade. O meu irmão me ajuda e eu o ajudo. E o meu irmão, na medida em que é amado por mim, na medida em que me permite ser amado por mim, ele me ajuda a cumprir a vontade de Deus em minha vida. E o Senhor nos dá a orientação de como é que deve ser. Como é que deve ser o amor? Na simplicidade, no perdão, na doação, no serviço. Aquele que quer ser maior, que seja aquele que mais serve. O Senhor nos exorta a perdoar permanentemente as falhas dos outros. Disse Pedro: quantas vezes devo perdoar, Senhor? 70 vezes? 7 vezes? Não, o Senhor disse, não 7 vezes, mas te digo, 70 vezes 7, que significa o quê? Significa sempre. Por quê? Porque a falta de perdão, ela inibe o amor. A falta de perdão faz com que a gente se torne uma pessoa infeliz. Então, quantas vezes na vida eu devo me tornar infeliz? Nenhuma. Quantas vezes eu devo perdoar? Sempre. Por quê? Por causa do que a pessoa que me ofendeu merece? Não, porque o Senhor me quer livre para amar. Então, por isso ele disse: não se ponha o sol sobre seu ressentimento. Quanto antes você perdoar, melhor. Por quê? Para você não ser contaminado. Então, não são as coisas externas, disse Jesus, que irão contaminar cada um de nós, mas é aquilo que é produzido em nosso coração. Se o nosso coração produz amor, então nós estaremos livres de toda e qualquer contaminação. Se no nosso coração produz intrigas, rancores, raivas, aí sim nós seremos contaminados. Então nos preocupamos muitas vezes em não ser contaminados externamente, quando só poderemos ser contaminados a partir do nosso interior. Então o que Jesus nos propõe é uma vida feliz. Bem-aventurados, diz aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática. Vocês são felizes de estar ouvindo a palavra do Senhor, anunciada aqui, lida, são muito felizes, mas serão felizes mesmo a partir do momento que colocarem isto em prática no dia a dia. E daí dizem: nossa, vida de cristão é muito chata, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, O que não pode fazer? Tudo aquilo que prejudica a nossa vida, tudo aquilo que prejudica o nosso corpo, prejudica o nosso espírito ou prejudica a comunidade. E Jesus disse que nós seríamos reconhecidos
como seus discípulos, quando fizéssemos o quê? Cantássemos bonito, fizéssemos ótimas palestras, ótimos encontros, andássemos com a Bíblia debaixo do braço. Quando é que Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos? Alguém pode anunciar aí? Quando? Se nós fizéssemos o quê? Bem. Hã? Bem. Sim, mas qual foi a palavra que ele usou exatamente? Mas é exatamente isso. Isso. Nisto reconhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o verdadeiro crente não é aquele que usa saia comprida, Bíblia debaixo do braço, cara piedosa, ou faz orações longuíssimas. O verdadeiro crente, o discípulo de Jesus, é aquele que ama. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.